Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Gold. Tá bonita. Tá gostosa. Tá suave. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. Big Ben. Preços que ninguém tem é na Big Ben. Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos aqui ao lado do companheiro Gerson Nogueira e recebendo com muita alegria Roger Aguilera, diretor do Paysandu, e Dirson Medeiros, diretor do Clube do Remo. Vamos conversar, vamos debater, vamos avaliar o que vem por aí. Como é que vai ser a temporada 2016? Roger, prazer tê-lo aqui. Qual a sua expectativa com relação ao futebol do Paysandu em 2016? Boa noite, Guerreiro, meu amigo Gerson, Dirson, espectadores aí do programa da RBA. É um prazer participar do programa. A expectativa é a melhor possível. Esse ano de 2016, o Paysandu vem muito forte. Nossa expectativa é que essas duas primeiras competições, o Paysandu seja um candidato muito forte a ganhar tanto a Copa Verde quanto também o Campeonato Paraense, que é o nosso principal objetivo no momento. É impossível falar que o Paysandu entra numa competição como o Campeonato Paraense e a Copa Verde, o Paysandu não é o favorito. Não posso ficar em cima do muro, eu tenho que enfrentar e falar que a gente é sim, pela condição que a gente está, pelos investimentos que a gente tem feito e pela posição que o Paysandu está hoje no cenário nacional, na Série B. A credibilidade hoje voltando no Paysandu, isso é importante para a gente poder aumentar o nível de contratações do clube. Então, a torcida do Paysandu pode ter certeza que a gente vem forte para esse ano de 2016. Dirson, um abraço, prazer tê-lo aqui. Qual a expectativa do Clube do Remo para este novo ano, com o calendário cheio? Como é que vai ser o futebol do Remo na sua avaliação? Um abraço, Guerreiro. Boa noite, Gerson, boa noite, Roger. Esse ano de 2016 a gente está apostando muito nesse ano, né? É um ano que a gente mudou. Em 2015 era um ano que a gente tinha que vir tudo para conquistar o Paraense, para a gente ter um calendário. Esse ano não, nós já temos um calendário. Estamos montando um time ainda mais forte, com reforços grandes, de peso. Vamos vir atrás do tricampeonato, que é importante para o clube. A Copa Verde, que esse ano bateu na trave, não conseguimos. Eu acesso principalmente a Série B, para deixar um clube onde nunca era para ter saído. Gerson, qual é a tua expectativa para 2016 com relação a Paysandu e Remo? Um calendário completo com Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Paysandu na B, depois do que fez em 2015, mostrando ser um clube que tem condições, que tem força para chegar, e o Clube do Remo iniciando um processo de recuperação com a disputa da Série C. Olha, Guerreiro, primeiro boa noite aos ouvintes, aqui dando as boas-vindas para o Dirson e o Roger. Acho que fazia muito tempo que a gente não tinha um ano tão interessante para o nosso futebol, levando em conta que Remo e Paysandu são as locomotivas aí, que impulsionam as coisas, arrastam multidões, e nós temos finalmente, como você lembrou, calendários bem fechados, dos dois lados, o Paysandu na B, como já disse o Roger, vem muito forte, é previsível isso, é favorito nas competições que terá pela frente. Ao mesmo tempo, o bacana da história é que o Remo também, ali, mesmo com as suas dificuldades, que é lógico que a situação do Remo é um pouco diferente da do Paysandu, em termos internos, em termos de finanças, mas seguramente nós vamos ter, em 2016, Remo e Paysandu, essas duas forças do nosso futebol, em situação muito melhor, muito superior, digamos, aos últimos 3, 4 anos, seguramente. E isto é muito saudável, é muito auspicioso também para o torcedor, porque além das competições que eles vão disputar, e tem, pelo menos no caso do Campeonato Brasileiro, são competições diferentes, que eles não se cruzam, mas nós teremos aí a promessa de embates muito interessantes, e acho que o torcedor está com saudade desse embate, desse enfrentamento direto, entre
os dois rivais. Nós vamos ter Campeonato Paraense, vamos ter Copa Verde. Com esse enfrentamento, não tenho dúvida que Remo e Paysandu vão estar lá se batendo numa semifinal, enquanto o Esporte Interativo não entender que os dois deveriam chegar a uma final, porque eles é que fazem a força dessa competição. Na verdade, ela só existe por causa de Remo e Paysandu. Até hoje isso ficou comprovado. Copa do Brasil também, acho que a caminhada dos dois é interessante, tem chances de ir bem mais longe. E temos também, claro, aí a situação do Parazão, com o Paysandu buscando retomar a hegemonia, o Remo tentando o tri. Olha, eu acho que nem o torcedor mais otimista imaginava, né, um 2016 tão bacana e tão interessante do ponto de vista de quem gosta de futebol e principalmente de quem gosta ou de Remo ou de Paysandu. Nós vamos tentar saber aqui ao longo do programa por que o Paysandu vem forte, por que o Remo vem forte. Quem são esses homens que vão formar esses exércitos de Remo e Paysandu? Será que a gente vai conseguir descobrir alguma coisa aqui com o Roger e com o Dirson? Vamos ver. Vamos colocar uma casca de banana ali, uma pegadinha acolá. Algumas contratações serão confirmadas, vamos certamente. Ver o que é que vai acontecer. Mas primeiro vamos acompanhar aqui, na coletiva da semana do presidente Alberto Maia do Paysandu, ele falou do que foi o ano 2015 em termos de gestão no Papão. O Paysandu ele teve uma receita de 15.238.748,21, referente a premiações, referente cota Série B, referente os ingressos, referente ao sócio bicolor, ou seja, patrocínio, todas essas receitas somadas alcançaram o valor de 15.238.000. Neste valor de 15.238.000 reais, não estão inclusos o valor de 700 mil reais que se encontram separados exclusivamente para o alicerce da arquibancada da Curuzu. O Paysandu teve uma despesa geral no valor de 14.940.000 reais. Despesas com concentração no valor de 236.863 reais. Despesas de impostos, 1.410.000 reais. No que tange aos processos, como um todo, trabalhistas, cíveis, acordos, quitações de processos, o Paysandu teve uma despesa na ordem de R$ 1.833.833,28. Tivemos uma despesa de salário no importe de R$ 6.818.315,11. Tivemos a necessidade de, lamentavelmente, demitir alguns funcionários. E essas demissões como um todo, elas geraram uma despesa ao Paysandu de R$ 867.085,66. O hotel da Curuzu, que nós chamamos de Hotel Concentração da Curuzu, até hoje nós já gastamos R$ 329.475 até a data de hoje no Hotel Concentração. O Paysandu teve uma despesa nos jogos num total de R$ 3.053.000. Despesas no que tange a estádios de R$ 175.300 e tivemos uma despesa de deslocamento até a aquisição do nosso ônibus novo, uma vez que nós contratávamos um ônibus de terceiros no valor de R$ 21.800. O Paysandu, até a data de hoje, está em sua conta bancária o valor de R$ 298.748,21. A nossa expectativa de que o sócio bicolor
possa efetuar o pagamento da sua parcela, de que a gente possa iniciar o ano com aproximadamente de 500 a 700 mil reais, além das receitas que ainda teremos de patrocínio. Bom, esses números mostram a forma de gestão que o Paysandu tem adotado nos últimos anos, né? O clube fecha o ano com superávit, o que é interessante quando se avalia a empresa, o clube como empresa. Mas tem essa cereja do bolo que é o título, né? Exatamente. Roger? Isso aí tem, de certa forma, incomodado um pouco, né? Tanto que se tivéssemos conseguido o acesso esse ano, provavelmente a nossa receita teria sido melhor também, porque no final teria tido um público diferente, né? Principalmente nos jogos dentro de casa, que a torcida faz a diferença. Então, como viu que o Paysandu já não tinha condição de chegar, acabou que deu um público mediano. E como é que é contratar sem poder estourar o orçamento? Então, hoje é difícil porque a gente tem que buscar... O orçamento para, só pegando carona aí, o orçamento para 2016, ele cresce, na avaliação de vocês, em quanto por cento, Roger? Ele vai crescer um pouco em relação à cota do Paysandu da Série B, que teve um acréscimo, né, esse ano agora, acho que foi 30% a 40% de aumento. E a folha, a gente está fazendo agora no Paraense um valor que nós já determinamos em conjunto, que geralmente é a média do que tem sido feito esses anos. O que a diferença hoje do primeiro semestre do Paysandu de 2016 vai ser em relação aos últimos anos é que os reforços que estamos contratando agora são jogadores que em 2013, 2014 e 2015 poucos conseguimos contratar. São jogadores que a gente só consegue contratar geralmente no final das competições. Então agora tem vários jogadores que a gente já consegue trazer para fazer um time bem forte no começo do ano. Então, é isso que eu estou acreditando bastante no Paysandu. Dos jogadores que remanesceram e com esses jogadores que estão chegando, são jogadores já que a gente espera que já dê um encaixe melhor na equipe, que a gente possa ter um padrão de jogo melhor. Claro que dificuldade a gente vai ter nos jogos, porque tanto quanto o Paysandu e o Remo, os times, somente no Paraense, jogam todo mundo atrás na linha, esperando para dar o bote numa bola. Então, inclusive, foi uma conversa nossa com a comissão técnica, o Dado falou muito, que vai treinar muito isso, que é os jogadores postos atrás da linha, né? Do time adversário, para a gente possa dar esse sufoco nos times e conseguir o resultado logo. E o Dado também passa a ter uma experiência maior quanto ao Parazão, né? Coisa que ele, nessa primeira, né, nessa chegada dele ao futebol paraense, ele não sabia que era um campeonato tão atípico. Exatamente, né? Gerson. A logística também é complicada aqui. Os campos são complicados aqui. E um fato que é desagradável e que tem prejudicado muito o Paysandu, principalmente no Paraense, é a arbitragem. É uma situação, um fato que eu não gosto muito de expor, porque eu acho que isso aí acho que nem devia aparecer, mas o Paysandu, se você for fazer um scout dos jogos em retrospecto dos últimos anos, o Paysandu tem sofrido muito na arbitragem, pior. Às vezes até dentro da Curuzu tem jogos aí que a gente tem sofrido muito com a arbitragem. Eu espero que esse ano a gente possa ter uma arbitragem aí que sem prejudicar o clube, neutra. Acho que a arbitragem, quando passa despercebida, é porque é uma boa arbitragem. Sei que é um assunto chato de falar, não é choro nem nada, apenas acho que um desabafo, porque eu faço parte da diretoria do clube e às vezes uma coisa é você perder, a bola não entrar, agora você ser prejudicado em lances cruciais, aí é chato. Mas enfim, eu acho que a torcida do Paysandu tem um ano de 2016. Mas dentro disso, Roger, em cima dessa, digamos, insatisfação, e a gente lembra, tanto em 2014 como neste ano, realmente essa reação da própria diretoria foi muito, muito forte, né? Uma grita, né, em relação a prejuízos, a problemas com a arbitragem. Vocês pensam em fazer o que, por exemplo, o Águia já fez em um determinado ano, que foi importar realmente, lutar para ter árbitros de fora, diante dessa situação? Nesse primeiro momento nem foi cogitado isso, Gerson. Quando a coisa está pegando mais fogo no momento, lá, né, a gente acaba que toma essas decisões. Mas assim, a gente espera que comece o ano tranquilo. Eu acho que ano passado foi ainda pior do que esse ano. Esse ano deu uma melhorada, mas a gente sofreu também. Sofreu naquele reparo decisivo, teve o lance do pênalti lá do Pikachu. Não adianta a gente voltar aqui que não tem como voltar mais os lances. Mas assim,
são fatos que prejudicam um trabalho todo, né? Porque às vezes um jogo define, a torcida avalia todo um trabalho, tanto do Paysandu quanto do Remo. Às vezes são 90 minutos que vão julgar aí o trabalho todo e que a gente faz e planeja. Eu queria aproveitar, pensando alguma coisa que o Maia falou, além da gestão que a gente já comentou, aí vale também para o Dirson, com relação ao sócio, torcedor, né? A importância hoje de uma receita mensal que praticamente garante a folha do clube, essa é uma estratégia, o que significa também uma condição de contratação, né? E tem quase que uma obsessão do presidente do Paysandu na construção ou na compra de um centro de treinamento, porque também o centro de treinamento e um foco na base vai significar uma diminuição de investimentos, de contratações. Você começa a criar um almoxarifado que vai permitir que você coloque em campo alguns jogadores sem precisar sangrar o cofre do clube. Só para acompanhar esse teu raciocínio, Guerreiro, hoje o Paysandu ele já é, de 2013 para cá, a gestão já é totalmente diferente do que teve na história do clube. Está aperfeiçoando, a gestão é como uma empresa, vocês podem ver até em números aí. É uma situação diferente que está vivendo o momento do Paysandu. Mas eu acho que o marco do futebol paraense vai ser quando, principalmente o Paysandu, que eu estou falando aqui pelo Paysandu, fizer o seu centro de treinamento e dar todas as condições de formar os atletas. Porque aí a gente vai virar referência aqui no estado e até jovens de valores de outros estados vão começar a fazer o caminho inverso que os nossos fazem, que sai para um centro mais avançado. E aqui, a gente dando suporte para essa garotada aí que tem muito valor, mas tem que ser, não é só ter o CT, ter a estrutura de um CT de verdade mesmo, para ter essa formação do atleta, com um alojamento adequado, ter uma alimentação balanceada, ter o psicólogo, porque né, aí precisa muito psicólogo para esses jogadores novos, e o estudo também para ter uma base, para formar um homem e depois um atleta. Então vai ser importante, porque esses atletas vão conhecer a origem do clube, vão conhecer já a essência e vão conhecer o calor da torcida também, vai ter uma adaptação melhor e quando fizer a transição da base para o profissional, não vai ter a dificuldade. E com isso a gente vai diminuir os gastos e cada ano a gente vai formar 2, 3 atletas para revelar, já paga essa estrutura toda. Exatamente. Então esse vai ser o grande marco e a gente sabe disso, o Maia sabe disso, tanto que a nossa ideia, a gente bateu na trave esse ano porque era, se subisse para a Série A, a gente ia ter uma receita X e metade dessa receita ia ser para investir no clube. Não adianta a gente achar que subindo para a Série A ia formar um time só de medalhão, contratar jogadores aí caros para onerar a folha e a gente tem que pensar na estrutura do clube. A estrutura do clube é importante, a gente está fazendo muitas coisas aí que são fundamentais, que precisariam ser feitas, mas a base é o começo, é onde parte todo o princípio do futebol profissional. A gente precisa ter a base forte para poder ter um Paysandu mais forte, porque hoje Paysandu e Remo têm mais de 100 anos e vivem, a cada ano que passa, de apostar em jogadores, de dar certo ou não. Quando tu forma, vai minimizar esse erro, porque a chance de tu formar um jogador e ele já está pronto para jogar é muito maior. E você vai precisar contratar muito menos, né? Muito menos. Agora, esse é o ponto que eu queria também que o Atlético Paranaense falasse na década de 90, que já não é tão longe aí, ele era um time normal, não era um time como é hoje. Hoje ele virou depois um clube empresa, foi campeão brasileiro, forma jogador que é vendido no Brasil, que a gente nem sabe aqui, por milhões de euros, jogadores novos, porque ele vira referência. Então, é o que a gente precisa fazer aqui, que vai ser o mais importante, vai ser um marco aqui na história do futebol paraense, quando fizermos um centro de treinamento, com toda a estrutura de formar esses jogadores, aí o Paysandu pode ter certeza que a chance de voltar a jogar uma Libertadores não vai ser tão longe quanto é hoje. Porque a gente vai formar jogador, a gente vira uma referência e acaba que pode fazer até uma parceria com os outros clubes, porque a estrutura nossa hoje carece muito aqui na nossa região, tem potencial que vai para fora. Você vê um Eric aí, um jogador hoje vendido por 13 milhões de reais para o Palmeiras, um jogador que é daqui. Eu não vou, tu vê, tem jogadores de qualidade que às vezes sobe profissional e falta alguns detalhes para ele dar aquele upgrade, para ele ser um jogador de ponta no mercado. Mas tem, aos trancos e barrancos, a gente ainda vai. Paysandu, o Remo também revelou vários jogadores, o Paysandu revela todo ano também jogador. Você vê no final do ano o Marquinhos aí teve uma chance, tem qualidade. Agora,
esses jogadores eles já chegam tarde na base, geralmente. Eles precisam chegar mais cedo, fazer um trabalho certo, né? Para que ele possa chegar já firme, para chegar no profissional e já dar conta do recado. A base é a saída disso? Um dos requisitos que a gente trouxe o técnico Leston foi no currículo dele ter trabalhado com a base. Então, na hora da gente contratar o técnico, a gente estava procurando um técnico com esse perfil. Então, apareceram 2 nomes na reta final dos técnicos e escolhemos o Leston por causa dessa necessidade, né? A gente entende que a nossa base, apesar dos esforços do Paulinho e do Cebolão, eles são um guerreiro lá. Eles precisam tirar, às vezes, até do bolso. Então, a gente precisa modernizar e profissionalizar a base. Então, o Leston, no contrato dele, tem algumas cláusulas, como ele ser um manager das categorias de base. Então, ele não vem ser só técnico para a área profissional, ele vem ser técnico para a área profissional, fazendo trabalho também com a base. Então, como o Roger falou, eu acho que é para os nossos clubes daqui, a única saída é investindo na base. Pois agora, e esse CT? Como pensar no CT? Porque esse é um sonho antigo, tanto de Remo quanto de Paysandu, né? Edilson, como pensar no CT com o Baenão, que hoje, né, o principal centro, né, de um Remo ter coletivos, preparação física, uma espécie de CT improvisado, todo arrebentado ainda. Como vocês conseguem projetar essa ideia de ter um CT, como também tem, a gente sabe dos planos do Paysandu, e sabendo que isto aí é o começo de tudo. Mas como fazer isso se o próprio estádio continua na situação que está? O CT, um dos candidatos a presidente agora, está tendo um contato com o CT para preparar a garotada lá nesse CT. Se ele ganhar, provavelmente vamos ter um CD com 2 campos de futebol profissional e um alojamento lá. E também, além disso, eu quero parabenizar aqui o Ricardo. Ele está fazendo um trabalho excelente no Baenão, está reformando os vestiários, a área de alimentação. Agora está começando a quebrar os quartos, que até dia 4 vai estar tudo pronto para receber os atletas, para a gente, porque a nossa pré-temporada vai ser lá, vai ser dentro do Baenão. Então vai estar vai fazer a pré-temporada toda no Baenão. Toda no Baenão. Então o atleta vai chegar lá às 8 da manhã, fazer o treino de manhã, almoçar lá, descansar, treinar à tarde e sair depois do jantar. Então o Baenão lá dentro está todo reformado, vai ter uma estrutura de primeira. E eu quero acrescentar mais uma coisa. Esse ano, além da disputa dentro de campo, a gente vai ter uma disputa boa fora de campo em relação ao sócio-torcedor. Eu acho que vai ser uma disputa boa, né? Tem Paysandu do sócio-torcedor, porque o Paysandu hoje em dia está na frente da gente sócio-torcedor na quantidade de pessoas, mas eu tenho certeza que o Remo vai se igualar e vai passar. Não, e o Remo deu uma boa melhorada, né? A gestão do Nação Azul realmente ficou bem azeitada. Praticamente e a gente percebe, da metade do ano para cá, né? Percebe hoje o Paysandu com quase 18 mil sócios e o Remo com quase 13 mil sócios. Mas o Paysandu, nós paramos uma época, né, do sócio, porque a gente tinha que reorganizar algumas situações do sócio, porque imagina, como é que nós temos hoje 18 mil sócios, como é que joga na Curuzu? Cabe... Só cabem 16 mil e é o nosso estádio. Então, tem algumas coisas ainda para fazer umas adequações. Eu acho que no final do ano agora, a diretoria que cuida dessa área já está fazendo, já teve muitas modificações, inaugurou uma loja agora para o sócio. O Paysandu está como um todo, ele está crescendo, está fazendo o possível e o impossível. Eu, como torcedor do Paysandu, estou muito orgulhoso, porque além de ser diretor, sou apaixonado pelo Paysandu e vejo... passei a minha vida toda no Paysandu, olhando o Paysandu e vendo o que eu falei para vocês há pouco, que é uma aposta de time sem gestão. Então, nós tivemos um momento na época do Torinho, de 2001, de 2000, e naqueles maiores títulos do clube, e tivemos o maior time do Paysandu, o maior time da história do clube, na minha visão. Ganhamos os maiores títulos, só que a nossa estrutura é a mesma de muito tempo. Então, por isso que eu fico satisfeito, o torcedor do Paysandu, por isso que ele está colaborando no sócio-torcedor do Paysandu, porque ele sabe que o Paysandu hoje está se organizando e o resultado não pode ter tido títulos esse ano, porque eu acho que o Paysandu é um time que também vive de títulos, é importante a gente ter títulos para poder o torcedor, que queira ou não, ele quer mexer, quer tirar uma casquinha e precisa desse título e o foco nosso de 2016 é dar o título ao nosso torcedor do Paysandu. Remo e Paysandu farão a pré-temporada em Belém. O Remo vai utilizar a estrutura do Baenão, o gramado está sendo preparado e o Paysandu vai utilizar, ao que se sabe,
o centro de treinamento da Desportiva, fazendo uma parceria com a Desportiva e também utilizando o Complexo Danúbio. Opção das duas equipes trabalhar em Belém, já dentro de um planejamento, de um orçamento definido para a pré-temporada. Falar em Clube do Remo, o Lino Machado conversou com o presidente Manuel Ribeiro a respeito de 2015. Manuel Ribeiro foi dirigente na década de 1970. Pelas grandes conquistas, foi chamado de Marechal da Vitória. Ano passado, voltou ao clube como presidente do Conselho Deliberativo. Viu a renúncia de Pedro Minoa, tendo que assumir a presidência do clube. Já são 6 meses com conquistas significativas. Uma delas é o acesso à Série C do futebol brasileiro. Qual foi o segredo? Não houve segredo nenhum. O segredo foi me unir a pessoas que eu sei que gostam demais do Remo e queriam fazer o Remo crescer. E com essas pessoas junto comigo, nós fizemos o Remo crescer. Essa que foi o grande segredo. Eu acho que qualquer um que venha para cá para administrar o Remo, se ele não vier bem assessorado, se ele vier querendo achar que é ele que é o bom, ele vai acabar quebrando a cara e eu, como presidente do conselho, vou voltar de novo a ser presidente do Remo, porque eu acho que as pessoas não podem dirigir sozinhas. Mas nem tudo foram flores no segundo semestre. Se viu mergulhado em dívidas trabalhistas e sociais com tributos à União. Viu também um roubo cheio de desconfiança no valor de R$423 mil da sede social. E ainda deve salários a jogadores e funcionários. Nós encontramos no Remo um verdadeiro frangalho. Tudo. Agora que eu ainda estou apurando dívidas de gestões passadas e que na última reunião do Conselho eu expus algumas, mas ainda não é tudo. O Marechal da Vitória anunciou e confirmou, não é candidato, mas está acompanhando o pleito que tem 4 candidatos. Quando eu assumi o Remo, não tinha candidato, ninguém quer ser candidato do Remo. De repente a gente arruma o Remo e aí aparece 4, 5 candidatos. Para mim isso é louvável. Que mostra que nós fizemos alguma coisa e que as pessoas que estão querendo vir para cá é exatamente para continuar. Até porque eu, no Conselho Deliberativo, vou formar comissões para ficar fiscalizando todo o ano de 2016, saber se tudo que está sendo feito é a favor do Remo ou se as pessoas estão tentando fazer do seu próprio mandato uma fonte diferente de fazer o Remo crescer. E será que Manuel Ribeiro já tem seu candidato? Todos têm o meu apoio. Saída salomônica. Essa política interna do Remo tem dificultado também a recuperação do time, do clube como um todo, Dirson? Tem, Guerreiro, tem atrapalhado. Até nas contratações. Alguns atletas que a gente procurou, a gente sempre faz a primeira pesquisa, conversa com ele, entra em contato pela segunda vez para ver o interesse deles. Na segunda vez, eles já começam a conversar com a gente, falar a política do clube, vai trocar presidente agora, se o presidente não me quiser. A gente mostra que tem uma continuidade, que o presidente é impessoal, que todos estão trabalhando junto em prol do clube. Então, atrapalha nisso. E fora em outras situações de dinheiro no final do ano, que a gente tinha um dinheiro certo, se o Manuel Ribeiro ficasse, ele saindo agora a gente não vai ter. Então, complicou muito. Mas se o Manuel Ribeiro não quer ficar e vai ter esses presidenciáveis, vai ter essa eleição, tomara que seja o que eu falo. Se Deus quer assim, é que vai ser melhor para a gente. Então, eu espero que essas eleições sejam melhor para o clube. Essa dificuldade disso que a gente observa no plano institucional, e aí a gente tem que comparar diretamente com Remo e Paysandu, não vive tão distanciado do outro, né? Quando a gente fala de um, a gente compara normalmente com o outro. A gente acaba de ver, por exemplo, uma prestação de contas ali, prestada, né, oficialmente, publicamente, pelo presidente Alberto Maia, dando até centavos, quanto é que tem na conta. Quando é que, na sua opinião, que está ali dentro, o Remo vai chegar a um estágio de poder fazer isso? Como lembrou aqui o Roger, uma gestão praticamente empresarial, que o futebol hoje tem que ser empresarial, não tem saída para ele fora disso. Pelo que você observa, por esse tempo que você está lá dentro, o Remo tem chance de engrenar isso, partir para um exemplo como esse do Paysandu, no aspecto contábil, gerencial mesmo, de gestão, a partir desse mandato tampão agora, com esse novo presidente que vem?
Eu acho que isso já começou desde agora do presidente Manuel Ribeiro, né? Porque ele mostrou no Conselho Deliberativo que não tem prestação de conta do presidente Minoa, não tem do cabeça de onde foi julgado, do Pirão teve aquele problema. Então, o Manuel Ribeiro já fez uma prestação de contas da gestão dele. Então, eu acredito que com esses acontecimentos que tiveram na gestão do Pedro Minoa, deu uma alertada para quem vem candidato a presidente. Está percebendo que o clube não é mais aquela casa de mãe Joana que chega sem responsabilidade nenhuma, que está todo mundo de olho. Eu acho que pessoalmente, eu tenho uma opinião, que depois disso que mudou, o clube vai melhorar. Que isso tivesse que acontecer algo no clube para melhorar. E eu acho que esse foi o ponto de partida, esse foi o start no clube para melhorar. Eu acredito que daqui para frente as coisas vão melhorar no clube, a gente vai ter um clube agora com modelo, porque todos os candidatos falam, né, que o modelo deles são gestão profissional, né, e moderna, gestão profissional e moderna. Então, eu acredito que a partir de agora, quem entrar vai realmente imprimir essa situação. Bom, nós vamos fechar o primeiro bloco agora. Nós amaciamos o Roger e o Dirson, não falamos em contratações, mas daqui a pouco a gente vai para o segundo bloco para falar exatamente das contratações. O Remo vai contratar 10, já contratou. O Paysandu vai contratar 14, já contratou. Quem são as caras novas de Leão e Papão para 2016? Já já a gente volta. Terça do Genérico Big Ben. Toda terça, as melhores marcas de genéricos com qualidade garantida e preços que ninguém tem. Economize. Terça do Genérico é só na Big Ben. Telão e sonsaço LG em 10 vezes sem juros. É na Yamada. Não perca! TV LG LED 32 polegadas HD TV em 10 de apenas R$ 139,99. TV LG LED 49 polegadas Full HD em 10 de R$ 239,99. Super lançamento Mini System LG 2600 watts em 10 de apenas R$ 309,99. Tudo em 10 vezes sem juros. Telão e sonsaço LG é na Yamada. Corra pra cá! Sexta-feira com din-din no bolso, futebol lá na praia mais tarde. O chuveiro acaba o calor, tá gelada, todo mundo sabe. Deixa o trabalho de lado, uma Gold todo mundo quer. Tá suave. Cerveja Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave. Beba com moderação. Corre, Tony! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, Toby! Surpresa! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Terça do Genérico Big Ben. Toda terça, as melhores marcas de genéricos com qualidade garantida e preços que ninguém tem. Economize. Terça do Genérico é só na Big Ben. No mês de aniversário da Quase Tudo do Bebê, quem recebe o presente é você. A cada R$200 em compras, você tem a chance de estourar o balão e ganhar descontos de 10% a 50% na hora. E o Festival de Berços continua. Berço Cama 100% MDF, apenas R$ 569. Berço 3 em 1, somente R$ 399. À vista ou em 6 vezes sem juros. Venha comemorar com a Quase Tudo do Bebê. Pedro Miranda, Cidade Nova e Augusto Montenegro. O Diário do Pará traz a revista Agropará 2015, que vem retratando os aspectos econômicos do setor, informações, curiosidades e também destaque ao comportamento com indicações de gastronomia, moda e decoração. Encartada inteiramente grátis no Diário do Pará do dia 27 de dezembro. Realização Diário do Pará. Apoio FAEPA. Patrocínio ABEG, Citropar, Massey Ferguson, Nelore Revemar,
Revemar e Sebrae. Não perca tempo. Líder, você é líder do líder. Faltam 5 dias para o ano novo. Oferecimento: Shopping Bosque Grão-Pará. Do seu jeito. Agora o assunto é elenco. Quantos jogadores o Paysandu já contratou, Roger Aguilera? O Paysandu contratou 12 jogadores até o momento. E contratou lateral direito, lateral esquerdo, contratou o volante, segundo volante, contratou o primeiro volante, contratou 2 meias, contratou 3 atacantes já também. 12 atletas contratados, ainda vem mais? Provavelmente ainda deve vir mais uns 2 aí para fechar. Muito bem. Bom, a gente tem... Claro que a imprensa especula, né, Roger? Não pode ser diferente. Eu sei que a filosofia da diretoria do Paysandu, o protocolo é de anunciar no veículo do clube. Isso deve ser feito dia 4 de janeiro oficialmente. Mas eu sempre digo que o futebol tem via de mão dupla. Aqui não se divulga, mas lá se divulga. Lá do outro lado. Enfim, eu já tenho aqui alguns nomes de jogadores que vão vestir a camisa do Paysandu. Eu sei que você não vai confirmar e nem vou lhe deixar assim numa situação, numa saia justa. Mas o Rafael Luz já disse que é jogador do Paysandu em 2016. O Raí também já disse. Muita gente fala do Wanderson, atacante que jogou no Asa. Eu tenho alguns nomes aqui. Ronieri, que é um jogador que eu sei que interessa, o Paysandu precisa. O Paysandu vai começar a temporada que pode ser melhor, e essa é a intenção do que a de 2015, mas o Paysandu perdeu os seus 2 alas. Começa a temporada sem Pikachu e sem João Lucas. E seu principal jogador nos últimos 4 anos, né? Pois é, seu principal, seu ídolo. Seu ídolo, que é o Pikachu. Não terá o seu capitão, que é o Fael. O Paysandu, mas, na verdade, basicamente perdeu os 2 alas. O sistema defensivo do Paysandu era muito forte, principalmente no segundo semestre, quando consolidou a zaga com os laterais. O Paysandu ficou muito forte. É um time que passava segurança e esse setor defensivo do Paysandu vai deixar saudade pra gente. Eu vou tentar inverter. Daqui a pouco disso, prepara aí disso, não pensa que a sabatina vai para aí também. Só para definitivamente esclarecer, Lúcio Flávio e Maicon Leite são jogadores que podem vestir a camisa do Paysandu no início da temporada? O Maicon Leite, várias pessoas me ligaram, saíram vários veículos de comunicação que ele poderia vir para o Paysandu, mas em nenhum momento chegou a ser cogitado. Até porque o jogador que ganha 180 mil reais, o salário dele, e ele estava jogando na Série A, e provavelmente ele estava no Sport agora, né? E pelo que eu vi, o mercado aí, provavelmente ele deve ir para o Goiás, porque o Eric saiu e foi para o Palmeiras, e o Palmeiras parece que vai ceder o Maicon Leite para o Goiás. Em relação ao Lúcio Flávio, esse aí também nem foi cogitado no clube, é um atacante, né? Estava no Paraná Clube, também não foi. Assim como também o Reteria, que é um jogador colombiano, já passou pelo Inter, Santos. Empresário colombianos também estão ligados, né? Saiu até no site de fora, né, o nome do Paysandu. Em nenhum momento. Sei que jogador de fora me ofereceram vários agora. Jogador que joga na Bolívia, jogador que joga no Equador, jogador que joga na Argentina, na primeira e na segunda divisão, no Chile. Só que é um jogador que aí a gente vai aumentar, porque é um custo mais alto e a margem de adaptação e de erro é muito grande. A gente não pode errar. E esses jogadores geralmente que oferecem ou é o meia de ligação ou o atacante. Então... Roger, antes dessa entrevista do presidente Alberto Maia, que a gente mostrou há pouco, eu lembro de uma entrevista, no dia que foi apresentado até o Velber também, tudo, e você estava lá e até você falou mais longamente sobre a política de contratações do Paysandu e se dirigindo principalmente ao torcedor, aquele torcedor mais apressado, que é o que dá também uma pressão maior sobre as diretorias, falando das dificuldades que cercam hoje o processo de contratação de um jogador. E, às vezes, a gente mesmo da imprensa, né, que está mais familiarizado com isso,
nem percebe essa dificuldade, que vocês são hoje cercados pelos empresários, pelos representantes do jogador. Aí você tem alguém que é parente de alguém que é próximo. Você citou lá toda a cadeia que envolve, né, esta área, que não é uma área que para nós também muito mais transparente, né, digamos assim. Às vezes não basta a gente querer o jogador. Tem jogador que depois vaza o salário dele. O Paraná contratou um jogador e está ganhando 40 mil. Mas esse jogador, para ele vir para o clube, não é tão... Tem empresário que tem interesse. Tem várias situações que impedem. Por exemplo, o Nadson, ele ganhava 15 mil reais no Sampaio Corrêa. E é um jogador que todo mundo especulou, vir para o Paysandu. É um tipo de jogador que interessa para o clube, é fato. É o primeiro ponto, interessa. Aí chega quem é o empresário do atleta? Aí vai no empresário. Aí o empresário barra negociação. Quem é o clube que detém o jogador? Vai para o clube. Só que nisso aí tem luva. Aí quando tu vê, fica fora de uma realidade. É um jogador que ganha 15 hoje, aí o cara vai querer 200 de luva para o salário de 50. Entendeu? E um contrato amarrado que se um time de Série A chegar, pega ele, se não sei quem, para fora do país vai também. Então, é muito difícil. Então, qual é a expectativa hoje? Porque no futebol, tem jogadores que eram para ser os caras nesse ano de 2015 e não foram. Então, esses jogadores, que são jovens ainda, tem muitos no mercado, que chegaram com pompa em vários times, não foram, e tem possibilidade de a gente pegar esses jogadores e eles serem os caras no ano seguinte. E pegar esses jogadores, como o Nadson da vida, que está jogando uma Série A2 do Paulistão, como o Marcelo Toscano do América Mineiro, que me ofereceram quando ele estava no Cuiabá, me ofereceram quando ele estava no Mirassol, ganhando 15 mil reais, e o América apostou no jogador, um jogador de 30 anos, e deu certo. Então, é difícil o futebol, sabe? Muito complicado. Que vai passando aqui... Também tem um fator sorte aí que conta bastante. Você quer ver um jogador que está valorizado no mercado e passou até no Remo? O Bismarck. É um jogador que... E é engraçado, porque ele saiu do Remo, ele foi para o ABC, o ABC foi rebaixado e ele acabou sendo um jogador que se valorizou. Nessa lista de 12 que você disse já estão confirmados, você como dirigente, como torcedor, você enxerga algum candidato a ídolo? Sim. Na minha visão tem meia ou atacante? Meia. Vem o meia que todos esperam, né? Para mim, é um jogador... Mas é o Rafael Luz mesmo? Não, é um jogador diferenciado. Para mim é um jogador diferenciado, que tem um passe, tem já uma qualidade, um posicionamento diferente. Assim, é um jogador que pode fazer a diferença, um jogador que pode desequilibrar naquele momento que a gente precisa. Uma bola parada boa. É um jogador diferente. Mas, assim, tem os atacantes também de velocidade, rápido. São atacantes de beirada? Tem tanto de beirada quanto também que joga... eu tenho um nome aqui, Bill. Não. Qual é o Bill? Jogou no Botafogo. Ceará. Está na Arábia, tá fora do... Aí eu também, se viessem me perguntar... Além do Ronieri, lateral, eu tenho aqui o Paulinho. Não, o Paulinho ele tem contrato com o Luverdense e até a Série B já do ano que vem. Ele foi emprestado para jogar o Paulistão. E o que é isso? Você não vai dar... Foi oferecido? Não foi oferecido, mas o que ele é um jogador que tem há 4 anos que não joga nada. Ele é um jogador que tem um nome que o Barcelona... Ele é um projeto que fracassou. Então, assim, aí eu te digo, é um jogador que a margem de erro aqui é grande. E o salário não é baixo do jogador desse. Ele vem para cá, no mínimo, ganhando 60 mil. Eu vou dar mais uns nomes aqui. Eu sei que você não vai dar nenhum Pio. O Pio já é um nome. Diego Rosa. É um jogador que interessa, mas ele parece que ele está saindo do Brasil. Está saindo Diego do Brasil. Rosa. Muito ele bem. O Diego Rosa, ele era da Elenco, que é um parceiro nosso, que tem vários jogadores aí no Corinthians, no Internacional Fluminense. Desse ano ajudou muita gente aqui, que é do Gilberto, do próprio João Lucas. O João Lucas, no meio da competição, porque a gente não quis falar, até para não mexer com a cabeça do atleta, ele teve proposta do Internacional, teve proposta do Cruzeiro e teve proposta do Fluminense. Incrível. E o Fluminense foi logo depois da Copa do Brasil. Então, nós temos uma relação boa com o Guilherme e o Fernando Garcia. O Fernando Garcia, ele é até conselheiro do Corinthians e tem vários jogadores no Corinthians lá também. Ele era dono daquela marca Calunga, que é uma foi patrocinadora, loja, né? Foi patrocinador também. Ele vendeu a parte dele para os irmãos e entrou no futebol forte. Então, ele tem o Marlone, que agora está no Corinthians. O André parece que vai para o Corinthians, aquele atacante que estava no Sport.
Então, o Malcolm do Corinthians também é. E Roger, e o Pipico? Não, o Pipico, nós tivemos isso aí eu posso até falar, porque a gente teve uma negociação com ele, chegou com o empresário dele, mas parece que ele estava aguardando uma proposta de fora e acabou que a gente já cancelou e já contratou no lugar dele os jogadores para a posição. Eu vou te deixar em paz, mas só queria saber se o Ilailson ainda tem chance de jogar no Paysandu. O Ilailson, a situação dele é que ele assinou um pré-contrato com o Botafogo da Paraíba. Então, ele quase vinha, né, na Série B. O jogador já externou a vontade dele aí já há algum tempo de vestir a camisa do Paysandu. É um jogador que a gente sabe do potencial dele, é daqui da região, não vai ter problema de adaptação. A posição dele, a gente é bem servido, que tem o Capanema. Ele também é um jogador que tem uma pegada, eu acho que não teria problema ele vestir a camisa do Paysandu, mas é uma situação que o caso dele não depende do Paysandu, da vontade do clube, depende mais do contrato dele com o Botafogo. Hoje, esquecendo de perguntar sobre o Bartola. Não, o Bartola já é o segundo ano que oferece ele para o Paysandu. Teve um ano que ele passou pelo Oeste, jogou depois no Santo André, na 2. E esse ano também vieram para colocar o jogador aqui. Mas nós já pegamos jogadores também para a posição dele. E, na nossa visão, são jogadores que vão chegar já no patamar acima. Descansa um pouco, bebe uma água, que agora nós vamos mirar aqui no Dirson, que está acuado. Eu vou ajudar a mirar aqui também, que tem muito nome aqui que vem para mim que eu já sei que Muito bem. Eu vou logo começar perguntando o que a torcida do Remo quer saber. Eduardo Ramos vai jogar no Remo em 2016 ou não? Vai jogar. É um atleta nosso, já tem um pré-contrato assinado de 2 anos. Vai ser jogador do clube 2016 e 2017. Muito bem. Bom, o Remo anunciou o Marco Goiano, o Alisson e o Yuri. Anunciou oficialmente esses 3 contratados, o meia, 2 volantes. Ficou de anunciar mais 3 jogadores e nas especulações surgiram os nomes do Miguel, né? O Michel, volante. O João Vitor, lateral esquerdo. Está há meses sem jogar profissionalmente. O João Vitor, que inclusive passou pelo Paysandu. E o Zulu. Esses 3 nomes estão conversando com o Clube do Remo? Esses 3 nomes faziam parte de uma lista que o técnico e o Fred Gomes tinham. É um dos nomes que estão negociando, mas talvez não venham outros jogadores. É um dos nomes que a gente está no mercado, está atrás. Está em busca, né? Goleiro, o Remo vai contratar? Vamos contratar um goleiro, porque só temos o Fernando Henrique e um goleiro sub-20 que a gente está apostando nele no André. Vamos atrás de um segundo goleiro para revezar com os 3. Vocês vão anunciar ainda esta semana alguma contratação, como estava previsto ou não? Provavelmente não, Guerreiro. A gente vai só anunciar no dia 4, no dia da apresentação. Pegou. Isso passa por osmose, é? Isso passa por osmose? Rapaz, a gente tinha uma política... O Roger sentou do teu lado, agora também só vai anunciar dia 4. O Roger ensaiou dizendo aqui que teria também algumas perguntas pelo conhecimento até maior do que o depois nosso. eu vou perguntar o caso Max. Ele já falou do Zulu aqui, tinha fechado com o Zulu aqui. Olha aí. Não, mas o Zulu, vamos esperar. Mas eu acho que o Zulu vem. Só fazendo a mesma pergunta que eu fiz para o Roger, pelo que você já sabe aí, tem algum candidato aí? Não estou falando do Eduardo Ramos, que já é um jogador aqui conhecido. Mas nesse grupo aí, pelo menos, alguém que você vislumbre essa possibilidade? Eu aposto em 4 atletas que estão vindo como ídolos. É mesmo, rapaz. Muito bem. E o Ciro, atacante? Também é um nome que está na nossa lista, um grande atleta. Se tudo der certo, talvez a gente possa contar com ele. Teve um nome aqui que foi perguntado pro Roger e que a gente soube, pelo menos foi especulado, você pode confirmar ou não. E o Pipico no Remo? O Pipico, na realidade, nós da diretoria oficialmente nunca procuramos. Né? Às vezes corre na mesma direção. O Pipico tem uma conversa dele desde quando a gente disputava a Série D, né? Que ele poderia ser um dos reforços. Eu conheço uma pessoa que foi atrás dele, chegou até a oferecer valor, mas oficialmente da diretoria ninguém foi atrás dele. Parece a história do Chapinha também, né? Chapinha vem pra lá, vai pra cá. Enfim, tem mais um aqui. Deixa eu ver minha cola aqui, rapaz. Quem é que estava aqui? O Sidmar, zagueiro. É um dos nomes da lista. É? É um dos nomes da lista. Assim como o Sidmar tem mais uns 4 zagueiros. Desses 5... Essas listas, rapaz. Só me lembro daquela música do Oswaldo Montenegro. Faça uma lista de grandes amigos, né? Mas, Guerreiro, a gente está formando um bom time, um time competitivo, um time com o pé no chão. Essa política que a gente está fazendo de contratação,
uma política inteligente. Porque o que a gente não está trazendo jogador, porque acontece às vezes o seguinte, como aconteceu muito tempo atrás no Remo. A gente quer fulano de tal. Ele quer 30 mil para vir para o Remo, um exemplo. Aí a gente não tem condição de chegar no 30 mil. Mas a gente quer o jogador, vai lá e paga os 30 mil e acaba comprometendo o orçamento do clube. A gente não está fazendo essa loucura. A gente está mostrando a realidade para o jogador, mostrando que esse ano vai ser um ano que temos um calendário cheio, temos 4 competições. Possivelmente a gente pode chegar em título em 3 competições. Então, fora disso, a gente está mostrando também que esse ano de 2015 foi um ano que deu muita visibilidade para jogadores do Remo. Que o jogador que vier para cá vai fazer o mesmo sucesso que fez em 2015. Então, tem empresário que está fazendo questão de colocar jogador no Remo, que está bancando até parte do salário. Então, isso que está sendo interessante para a gente, mostrando a força do clube, né? A força da torcida, porque é a torcida que está fazendo isso. Então, a gente está fazendo contratação com o pé no chão, sem estourar o orçamento, com bem cautela. Por isso que, às vezes, a gente está demorando para anunciar nome. Por quê? Porque a gente está com a negociação sendo bem devagar para mostrar a realidade do clube, para a gente fechar com o jogador ideal, para não ter nenhum problema. O Ilailson ainda pode jogar no Remo em 2016? É como o Roger falou, né? O Ilailson é um jogador que ele estava com a gente, assinou um pré-contrato, até fui eu que recebi o pré-contrato do Botafogo da Paraíba. Ele estava negociando com a gente a renovação, de repente um dia eu fui na sede, chegou o fax lá do Botafogo da Paraíba. Então é um jogador que uma hora está com a gente, uma hora não está, uma hora negocia com o Paysandu. A gente nunca é um jogador desse assim no elenco. Então, parceria com o Palmeiras, que foi interessante em 2015, ela permanece para 2016? Permanece. Assim como o Palmeiras, o Internacional também tem uma boa relação com o clube. Pode vir jogador do Palmeiras ou do Internacional. A gente ia trazer de volta esse ano o Matheus, só que os investidores do Matheus queriam colocar ele para disputar um Paulistão, tanto que ele fechou com o São Bento, pode ser que para a Série D ele volte. Assim como não ele, outros jogadores do Palmeiras podem vir reforçar. É verdade que o Remo perdeu um Rony em 2015 e pode ganhar outro em 2016? Não sei. Mas eu ia perguntar que vários treinadores no Remo passaram, e pelo menos nos últimos 3 anos, e um jogador, o Remo acaba de contratar 2 volantes, né? O Alisson e o Yuri, junto com o Marco Goiano, que já estão confirmados. O que se passa, por exemplo, com o Nadson, que é um volante revelado pelo Remo, disputou aquela Copa do Brasil Sub-20 muito bem. Eu me lembro de uma entrevista que nós fizemos aqui com o Roberto Fernandes, que teceu assim, louvores, né, ao Nadson, não botou o Nadson nem no banco. Aí, de repente, apareceu o Ameixa, né, que furou um pouco essa fila. Só mostrando aí a prova de como a base, com aquelas pessoas que você citou, o Cebolão, o Araújo, lá, o Paulo Sérgio, eles conseguiram, com muito sacrifício ainda, fazer com que essa base revele jogadores. Além deles, o Remo repatriou o Tsunami, que também é um jogador super elogiado, foi super bem também naquela competição. E será que desta vez, pelo menos na tua visão lá dentro, nas conversas com o Leston, essa turma de dentro vai ter oportunidade? O Nadson, ele tinha um contrato de 2 anos, acaba agora de 31 de dezembro, ele está liberado para procurar outro clube. A gente entende que nossa avaliação, ele é um excelente jogador, um jogador que vai dar certo, só que ele precisa de uma rodagem, ele precisa procurar um outro clube para dar certo, que não estava dando certo no clube, então a gente está torcendo para que ele dê certo, que ele volte uma hora para o clube, porque é o clube que ele gosta, o clube que ele ama, é até um amigo que eu tenho dentro do clube. Então, ele foi liberado para procurar outro clube, ele deve acertar, conversando com ele, tem 3 propostas, 2 de fora, um de um time daquele, ainda está se decidindo qual ele vai. Em relação à base, como eu falei, uma das nossas pretensões, quando a gente trouxe o Leston, foi valorizar a base. Todo ano a gente sobe, 2 ou 3 se tornam titular ou estão revisando o time titular, né? Esse ano a gente perdeu mais um da base, né? O Alex Juan, que teve seus direitos federativos vendidos por um grupo de empresários e vai colocar ele no time da Série B. Então, a nossa ideia foi trazer o Leston para que ele aproveite 2 ou 3 daí da garotada e a gente consiga também ter jogador da casa, como o Roger falou no início, né? E eu ratifiquei. Eu acho que a nossa saída daqui, para a gente controlar essas dívidas que a gente tem no clube também, e exportar jogador, a gente valorizar a base. Então, a gente também está começando a valorizar a base dessa forma. Bom, Remo e Paysandu farão a pré-temporada em Belém. E o Remo estreia dia 31 de janeiro contra o Águia no Campeonato Paraense, é o primeiro jogo oficial da temporada, e o Paysandu no dia 1º de fevereiro, na segunda-feira, contra o Paragominas. Na primeira fase do primeiro turno do campeonato, não há nenhum repá previsto, só há
na tabela para o segundo turno. É claro que poderemos ter um cruzamento na semifinal, final de fevereiro, ou na final do primeiro turno, dia 6 de março. Copa Verde só começa para Remo e Paysandu dia 9 de março. Este ano de 2015, nós tivemos um Repar que abriu a temporada. E com todos os problemas em função dos empresários que não cumpriram os acordos, Remo e Paysandu conseguiram pelo menos ficar com aproximadamente R$100 mil, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas conseguiram. Vocês imaginam um Repar para abrir a temporada, um Repar amistoso, dia 24 de janeiro, que é um domingo, ou mesmo dia 27, para não atrapalhar a pré-temporada? Mesmo que não haja o apoio da Prefeitura, que era uma ideia, ter um troféu de Belém 400 anos, seria interessante fazer um Repar para abrir a temporada como um chamariz para a apresentação dos novos jogadores? O que vocês acham disso? E faturar uma grana. Se for para entrar no cofre do clube, né, acho que é salutar. Só tem que casar a data com a preparação da comissão técnica para não atrapalhar o trabalho, para depois não comprometer o ano todo, né, o começo de ano. Então tem que ser uma coisa bem pensada, uma data que não... Até porque nós vamos fazer amistosos. Provavelmente vai ter amistoso na pré-temporada, né? Deve ter algum time aí do interior, o próximo aqui que queira também se movimentar, a gente vai ter que ter esse amistoso. E pode ser sim. É um risco que tem, porque está no começo de competição para ambos os times. Principalmente para os técnicos. Os técnicos eu não gostam, geralmente eu não gosto, né? Mas assim, se vier uma compensação financeira para esse risco, acho que vale a pena. Ser demitido em torneio início aqui, na época que tinha nesse começo não tem uma receita, né? Então, uma receita a mais que vai ajudar principalmente para pagar a primeira folha, que geralmente tem vários jogadores que chegam, a gente já paga o último mês adiantado, justamente para acontecer o que está acontecendo agora no final do ano, ser um final de ano tranquilo, independente do que vai acontecer. Isso há 3 anos a gente vem fazendo, adiantando o mês, principalmente os jogadores que a gente fecha o ano todo. Então, chega no mês de novembro, dá uma respirada, porque são jogadores que tu já deu esse adiantamento, então a folha é bem menor, porque e a receita também não é essas maravilhas no final do ano. Então, se vier, Guerreiro, eu acho que é uma boa, sim, dá para trabalhar, ver uma data boa. Pode ser, não sei, essa data do dia 24, 24 né? É um domingo. Que é um domingo. Que seria melhor em termos financeiros. Seria melhor também que é final de semana, né? Exatamente. Então, acho que conversando aí também com o Remo, a gente pode ver, sim, uma data e tendo uma compensação para os clubes. Como o Roger falou, né? Esse início de ano é complicado, porque a gente só vai ter a primeira receita dia 31 de janeiro, né? E a gente, no nosso planejamento que a gente fez quando o Leston esteve aqui, foi de ter 2 amistosos. Uma intenção era fazer um amistoso com o time do interior e outra intenção era fazer um amistoso no Baenão uma semana antes da estreia. De repente, se der certo um amistoso, um Repar aí, uma semana antes da estreia, por que não fazer? Pois é, porque eu fiquei pensando, Gerson, se fez este ano um Repar, no acordo, na verdade não era um Repar, era um torneio, e inclusive teria a final, o Remo ganhou nos pênaltis do Paysandu e teria a final contra o Bahia. E acabou não acontecendo nada. Mas ainda assim houve uma arrecadação aproximadamente de R$100 mil para Remo e Paysandu. Ficaram devendo. Só que agora tem que ser adiantado. Se tiver um parceiro, tem que pagar adiantado. Agora foi um esquema Tabajara. Acho que pode ser algo bem organizado. Eu acho que, inclusive, se não houver nenhum parceiro, mesmo a Prefeitura de Belém, que eu acho que deveria fazer um Repar, fechando o mês de aniversário dos 400 também, né? anos, enfim, com uma cota fixa para Remo e Paysandu, um valor de ingresso mais barato para que tenha um público, também com a receita de bilheteria para os clubes. Fiscal, enfim, né? Mesmo que não tenha, se Remo e Paysandu organizarem um jogo valendo um troféu, eles homenageando Belém, ainda assim vai dar um público interessante, uma receita boa para iniciar a temporada. Porque não há Repar previsto, pelo menos no mês de fevereiro. A fase classificatória do primeiro turno não vai ter. E há o risco, porque nós tivemos no ano passado um campeonato paraense dos mais difíceis, tanto que vencido pelo Independente no primeiro turno, né? E com uma dificuldade imensa para Remo e Paysandu enfrentar os times do interior. E não é muito, assim, não seria zebra se a gente não tivesse Repar nem na semifinal, nem na final do turno. Eu não acho absurdo. Não diz isso para eles. Não, mas Então, mas isso daí a necessidade e a oportunidade de ter um jogo comemorativo, né? Abrindo aí. Se bem que para muita gente é Belém 400 anos, mas seria 400 anos, né, de verdade, pelo menos para o aspecto do futebol. Eu acho que seria muito interessante. Se pegasse um parceiro, melhor ainda, né? Lógico.
Porque aí vocês iam minimizar muito o risco. Custo, aí, né? Os O custo de custos. reparo é muito alto, né? Porque a segurança Também é muito aí alta. eu acho que Mangueirão, né, com liberação de coisas, de taxas e tudo mais, e de preferência mesmo no domingo, porque já economizava a questão da luz, né, da energia, né, no meio da semana, a dificuldade para o público também é maior. Mas eu acho uma excelente ideia. Faria uma casada até com sócio, tanto de Paysandu e Remo. Exatamente. Quem é sócio pagaria metade, enfim, porque é um evento, né? Não vai ser um jogo. Exatamente. Então, e nesse momento, E a no mês de apresentação, janeiro, né, dos novos jogadores, né, dos reforços. Então, antes tinha isso, né? Nós tínhamos Tinha, torneio nós tínhamos início, né? torneio início, era bem que era charmoso, bacana, né? que Bem legal. todo O mundo tal criava a torne- expectativa de o ver tal como já estava o torneio time. início que derrubava técnico. Também. Não, tudo pode derrubar técnico. Claro, tudo. claro. Já já a gente volta. Será que teremos algum anúncio no encerramento do Bola na Torre? Aguarde um instante. Terça do Genérico Big Ben. Toda terça, as melhores marcas e genéricos com qualidade garantida e preços que ninguém tem. Economize. Terça do Genérico é só na Big Ben. Telão e sonsaço LG em 10 vezes sem juros. É na Yamada. Não perca! TV LG LED 32 polegadas HD TV em 10 de apenas R$ 139,99. TV LG LED 49 polegadas Full HD em 10 de R$ 239,99. Super lançamento Mini System LG 2600 watts em 10 de apenas R$ 309,99. Tudo em 10 vezes sem juros. Telão e sonsaço LG é na Yamada. Corra pra cá! Sexta-feira com din-din no bolso, futebol lá na praia mais tarde. O chuveiro acaba o calor, tá gelada, todo mundo sabe. Deixa o trabalho de lado, uma coisa todo mundo quer. Tá suave. Cerveja Gold. Tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave. Beba com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Terça do Genérico Big Ben. Toda terça, as melhores marcas e genéricos com qualidade garantida e preços que ninguém tem. Economize. Terça do Genérico é só na Big Ben. A Quase Tudo da Mamãe mostra o seu estilo encantador de mãe e sua beleza de mulher. Looks charmosos que tornam ainda mais especial a futura mamãe, mostrando a beleza que ela tem. As melhores grifes e tendências para você se sentir elegante e confortável. Prepare-se para a melhor fase da sua vida, na Quase Tudo da Mamãe, única como você, Pedro Miranda e Augusto Montenegro. Quando chega o fim do ano, começa a bater aquela saudade de quem está longe. Aproveite as oportunidades e seja feliz hoje. Faça ligações, declare o amor, deseje boa sorte e comemore a chegada de um novo ciclo com as pessoas que você quer ter por perto todos os dias da sua vida. Boas festas e feliz 2016! Uma homenagem RBA TV afiliada Band. Oferecimento Shopping Bosque Grão-Pará, do seu jeito. Não perca tempo. Líder, você é líder do líder. No último dia 17, no auditório da FIEPA, o Diário do Pará realizou a premiação AgroPará 2015, em reconhecimento à alta performance do agronegócio no estado. Ficamos bastante felizes e mais motivados
em a nossa categoria ser reconhecido o trabalho e com certeza isso vai trazer um maior estímulo tanto para o produtor como os órgãos, né, ambientais, que a nossa categoria realmente precisa de um melhor incentivo. Foram 15 categorias, 7 delas de proteína animal e outras 7 de origem vegetal, além de premiar um destaque de exportação. São os destaques do agronegócio em 2015 do estado do Pará. AgroPará 2015, um prêmio à excelência do agronegócio paraense. Realização Diário do Pará. Apoio FAEPA. Patrocínio ABEG, Citropar, Massey Ferguson, Nelore Revemar, Revemar e Sebrae. De volta para fechar o Bola na Torre, Roger e Dirson, será que... Não é pegadinha, Gerson. Não, eu me lembrei de uma história. Você lembra do Francisco Horta? Sim. Quando ele fez aquela história do troca-troca no futebol carioca. Um troca-troca que só deu bem pro Fluminense. O Botafogo se lascou, mas tudo bem. Será que ainda vingaria uma ideia de um troca-troca, um jogador do Paysandu passar para o Remo, um jogador do Remo passar para o Paysandu, assim, para abrir a temporada? O Horta fez logo 3, não foi? Marinho, Chagas, um monte de gente. Ainda é uma coisa interessante. Por exemplo, o Maxi, que quase vai para um lado, vai para o outro. Como é que foi essa história do Maxi? Seria um troca-troca sem a anuência dos dois lados, né? Não, o Maxi, eu estava conversando em off com isso, o contrato dele terminou agora. Antes dele vir, já da primeira vez do Remo, ele estava negociando com o Paysandu. E o empresário dele, o Anderson Narrala, que já conheço há muito tempo, ele trabalhava na época com o Torinho, na formação do time do Paysandu. Ele foi um dos responsáveis por trazer o Robigol, na época, para o Paysandu. Então, ele sempre me procura para falar de jogador e tal, a gente conversa muito. E ele falou do Maxi em 2013, quando ele veio para o Remo a primeira vez. Não, 2014, desculpa, foi 2014 que ele veio para o Remo. Aí não deu certo, a gente ficou negociando, ele foi para o Remo. Aí quando chegou agora, final do ano, ele começou a mandar mensagem para mim, mostrei até por isso aqui, a foto que ele me mandou com o Maxi, querendo, olha, o Maxi está acabando. E, assim, é um bom jogador, sempre, acho que o Maxi é um bom atleta, zagueiro novo, viril, chega forte, canhoto também. Apesar de a gente ter o Pablo também, que a gente fala tanto da base e jogadores de fora, o Pablo, toda vez que joga, ele dá conta do recado. É impressionante. Também. Fez um bom campeonato. E ele é um atleta, né? Para te ter uma ideia, Guerreiro, eu estava com o pessoal de fora, os empresários, eles são doidos para levar o Pablo para fora, para jogar um Paulistão, para querer vender. Porque ele é um jogador novo, Pablo. Novo. E é um jogador que jogou contra o Palmeiras, naquela vez em São Paulo fez até gol. Jogou de lateral esquerdo, ele tem essa facilidade, é um jogador que chega bem pro cabeceio, faz gols. Ele é um jogador muito frio. Muito frio. Joga na zaga. Ele é um jogador que joga, às vezes, a lateral esquerda também. Então, é um jogador versátil. Assim, falta, às vezes, dar um choque no Pablo para ele ter aquela vibração que a torcida quer. Mas é um jogador, é o perfil dele, é o estilo dele. É um jogador que não compromete. Então, foi passado o Max para a gente agora. Aí, é um jogador que a gente analisou. Teria o perfil de poder vestir a camisa do Paysandu de jogar. É um jogador que eu acho que poderia ajudar a gente. Só que a gente tem um teto. Então, quando a gente passou essa situação, eu acho que ele, não sei, renegociou, não sei o que foi, que depois eu perdi até o contato com ele, já soube que tinha renovado com o Remo. Então, foi o que aconteceu. Então, às vezes, no futebol, eles usam muito isso, às vezes, ainda mais um rival, assim, Remo e Paysandu. Sim, se valorizar. De um lado e de outro. E às vezes usam também com os outros clubes, né? Às vezes o jogador que a gente está querendo, ele já mostra uma mensagem do diretor de tal time, querendo que um concorrente nosso na Série B. Um e-mail, às vezes, né? Até contrato, acho que eles burlam e pré-contrato assinado. Mas, assim, esses jogadores que chegaram para o Paysandu, Guerreiro, são jogadores, a maioria de Série B e de Série A, jogadores que estavam em Série A também. Então, estou muito tranquilo, estou muito satisfeito. Foi um trabalho agora, porque o nosso trabalho, acaba o campeonato, a gente ainda continua trabalhando. É verdade. Então, a gente dá uma relaxada já quando o time se apresenta aqui, porque até agora a gente ainda está trabalhando. Porque tem alguns nomes aí que ainda está faltando fechar. A gente depende de negociação fracassar também. Porque, queira ou não, a gente não pode pensar na gente. O Pikachu, eu queria ele no Paysandu. Mas não tinha mais condição. Mas como é que eu vou brigar com um Vasco pagando... Mas a origem da minha pergunta foi a seguinte, vou dar um exemplo. O Alex Juan não renovou com o Remo, tudo bem, mas... O Alex Juan era um jogador que o empresário estava oferecendo muito para o Paysandu. Eu imagino o seguinte, Djalma está no Paysandu, não está jogando. Mas eu tentei o Djalma no meio da Série D, não foi, Roger? Eu te pedi o Djalma, não foi?
Pois é possível esse tipo? Mas acho que não é o momento, Guerreiro, agora acho que não... Mas vocês ainda acham que isso é viável no futebol? Algum jogador principalmente do agora no Paysandu Paraense, que a gente joga a mesma competição em Copa Verde. Não dá certo. Eu acho que não dá certo, não tanto para o Paysandu e para o Remo também. Imagina, vai um jogador do Paysandu para o Remo e ele acaba que desequilibra. Então a gente faz acaba o gol do título, né? Uma coisa é o jogador acabar o contrato. Não sei que faça como o Corinthians faz, com aquela cláusula. Alexandre Pato não joga. Que a FIFA anda proibindo, né? O atleta não jogar nos jogos no caso do Guerreiro, né? Com o Flamengo. Eu acho assim, o jogador acabou o contrato, não interessa para o clube renovar, e tudo bem. Mas eu acho que agora, esse troca-troca... Por isso que era bom ter a Tuna, porque esses jogadores poderiam ir para a Tuna, né? Todo mundo gostaria que a Tuna tivesse. Mas, por exemplo, na Série C, é possível. O Remo está disputando a Série C, o Paysandu está disputando a Série B. Não vão se confrontar. Esse ano, eu cheguei a conversar com o Galvão, do Águia, de alguns atletas nossos que não estariam fazendo parte do grupo para ele poder levar. Mas, assim, infelizmente, ele não quis. Já estava com o grupo fechado, acho que o orçamento dele também. E acabou que não deu certo. Mas, assim, nós tínhamos essa vontade. Porque hoje é difícil ainda sair atleta daqui da base e os times contratarem e quer que a gente pague o salário a ele, entendeu? Então é melhor a gente colocar no time daqui também. Ou Sem então, dúvida. se tiver para jogar agora, como teve a oportunidade do Leandro Carvalho de jogar um Paulistão, e o Djalma também, mas parece que ele tá, a esposa dele acabou de ter filho. É verdade. Ele tá nessa de... O Leandro vai. O Leandro vai. O Djalma não deve ir. Seria interessante o Djalma no Remo, disso? Seria interessante. É? Eu tentei ele na Série D, o Roger me disse não, né? Agora, agora ele pode dizer talvez. E aí a Série C valoriza o jogador, né? Mas chegaram a me oferecer ele. Mas o grande problema também é a diferença de ganhos desses jogadores, né, Roger? É porque, de repente, a expectativa... Os clubes podem trocar, mas aí você contrata... Vem um jogador de lá ganhando muito mais, né? No teto. Eu acho que o último que fez uma travessia dessa foi aquele volante, né? Ricardo Oliveira, né? Que foi do Paysandu pro Remo, eu acho. Aquele do Coco. Foi aquele que não recebeu no Remo e aí jogou o Coco lá na porta do Remo. Acho que foi o último que fez a travessia. Eu vou encerrar o programa com uma matéria especial com os presidentes de Remo e Paysandu, falando agora da presença do Coronel Nunes como vice-presidente da CBF. Antônio Carlos Nunes chega à vice-presidência da CBF em caráter inédito para um paraense. Logo se imagina dias melhores para o futebol do Pará. Nada como consultar os presidentes das duas locomotivas do nosso futebol. Espero que o Nunes vista a camisa do Pará, não continue com a camisa que ele sempre veste. Qual é a camisa? Você sabe, eu não vou dizer aqui, entendeu? Então, se ele for para lá para vestir a camisa do Pará, eu vou aplaudir. Agora, se ele for para lá e for vestir a camisa de um ou outro clube só, em termos até do Pará e termos nacionais, é evidente que ele vai nos ter pela frente dele. O Coronel Nunes, ele hoje representa o Pará dentro da CBF. Eu tenho certeza absoluta que ele terá os seus olhos voltados para o Pará. Ele não vai esquecer as suas origens. E eu tenho acompanhado muito na CBF. Quando um paulista é escolhido, toda a imprensa de São Paulo apoia. Quando é um carioca, toda a imprensa carioca apoia. Aqui que é diferente, eu não sei porquê. É por isso que eu digo que nós estamos atrasados. Porque aqui nós ainda não aprendemos a valorizar o que somos. E as duas locomotivas vivem situações diferentes. O Remo em sucessão presidencial, o Paysandu planejando 2016. Na sucessão azulina, até então 4 candidatos que, apesar do momento difícil que o clube vive, mergulhado em dívidas e sem dinheiro em caixa para honrar os salários, acreditam que o Remo é viável. Sendo viável ou não, do próximo presidente se espera muito trabalho e compromisso. Espero que qualquer um que vença, qualquer um que seja, que ele tenha pelo menos a oportunidade de continuar o que nós estamos fazendo. Porque é muito ruim a gente saber que nós fizemos um trabalho em 6 meses muito considerável, levamos o Remo para a Série C, ajeitamos a sede social, estamos revitalizando o Bainão. Então, chegar numa hora dessa, a gente sentir que esse trabalho todo pode ser jogado fora. Por isso, eu espero que todos os candidatos, aquele que for eleito para nós, vai receber todo o apoio nosso para que continue com a obra que a gente vem fazendo. No planejamento bicolor está a formação de um grupo competitivo e de qualidade para se evitar contratações
que não resolveram, como ocorreu em 2015. Sempre é muito importante que a gente possa fazer uma avaliação de tudo que nós erramos, para que no próximo ano a gente possa, sim, com um pouco mais de tranquilidade, errarmos bem menos. Só para encerrar o programa, Dirson, pode ter alguém que jogou a temporada 2015 no Paysandu no Remo em 2016? Não, Guerreiro. Roger, só se ele me prestar o Djalma. Roger, pode ter alguém que jogou a temporada 2015 pelo Remo em 2016 no Paysandu? Tem alguns nomes que já foram até oferecidos para a gente, assim, mas não tem nada em concreto ainda. Disso está com medo da travessia aqui. Mas o presidente... Cuidado nessa travessia. O presidente Alberto Maia, em conversa comigo, e nós somos quase vizinhos, ele me disse que Eduardo Ramos no Paysandu com ele, jamais. Não, e você? Não tem chance. Não tem chance. Nenhum. O próprio torcedor do Paysandu não tem sentimento já. Depois que o jogador passa assim e veste a camisa do lado, como ele foi no Remo, e a maneira que ele saiu do clube, nada contra o Eduardo, até porque fiz amizade com ele no futebol e tudo, mas assim, eu acho que acabou o ciclo dele no Paysandu, e bola para frente. O Paysandu tem o Pikachu, que esses anos aí foi o ídolo do clube, né? Vestiu a camisa e honrou, e esse ano a gente está vindo um novo ídolo do Papão. Meus amigos, queria agradecer, Dirson, obrigado. No último final de semana do ano, e vocês, os dois, se disponibilizaram a estar conosco aqui. Obrigado, Roger. Obrigado. Um ano novo de muito sucesso para vocês, no Remo, no Paysandu, na vida, em tudo, e que a gente possa ter o futebol paraense crescendo cada vez mais. Eu quero agradecer também a participação, quero mandar um abraço à torcida azulina aí, que tenha certeza que no ano de 2016 vai ser um ano de títulos, de acesso, e principalmente, vamos ter um time competitivo. Obrigado, Guerreiro. Obrigado, Jéssica. Um abraço, Roger. Obrigado. Um abraço. São colegas de infância, estudaram Roger, junto, meu amigo, no meu colégio amigo. moderno. Meu amigo. Queria saber quem colava. Independente do futebol, meu amigo, Roger. Queria saber quem colava. Quem colava eu tava mais? cola pro disso. Né? Mas eu quero agradecer aí o torcedor do Paysandu, que apoiou bastante. O sócio-torcedor hoje é uma realidade. O clube hoje deu um salto muito grande. E pode ter certeza que esse ano de 2016 chegamos forte na Série B. Agora vamos começar o ano forte e terminar mais forte ainda com acesso à Série A. Nosso objetivo é ser campeão paraense, ser campeão da Copa Verde, fazer uma boa campanha, chegar no mínimo onde chegamos esse ano na Copa do Brasil, que já foi o máximo onde chegamos na história do clube, e chegar a ter um acesso numa das 4 vagas da Série A de 2017, que aí marcaria, seria muito importante para a nossa gestão agora, para solidificar esse trabalho que vem sendo feito, e em 2017 tocar os outros projetos, porque além desses projetos que nós temos feito no clube, a gente tem vários ainda aqui na gaveta que são realidade, que não são fora, porque se você fosse fazer uma análise, Guerreiro e Jéssica, e falar do que a gente fez de 2013 para cá, acho que se fosse qualquer proposta de presidente aqui, ninguém ia acreditar, ia sair mais uma, como a gente escutou no passado no clube. Mas são propostas que estão sendo realizadas, porque uma coisa, o meu pai sempre falou para mim, ele é uma pessoa que sempre ele executa os pensamentos dele. Às vezes a gente está num bar aqui, todo mundo fala, bora montar uma empresa, bora fazer isso e aquilo, aí todo mundo dorme, no outro dia está todo mundo de ressaca, ninguém faz nada. Então, o importante é você ter as ideias e realizar, que é mais difícil. Então, com todas as dificuldades, o Paysandu hoje, vocês sabem, pode enumerar aí várias situações que a gente criou com muito sacrifício. É pagamento de dívida, que é mais um jogador e um filho nosso que está sendo honrado. É o estádio que foi feito com o Van Dijk. É o hotel que a gente gastou menos esse ano, porque a Série B ela disponibiliza, né, uma ajuda, mas tem o hotel, enfim, e tem o CD, que vai ser a nossa realidade. Então, torcedor do Paysandu, a gente está fechando o ano de 2016, não de 2015, não como gostaríamos, mas assim, a gente não fez feio. No final do ano, a gente já demonstrou que a gente vem forte para o ano de 2016, e a gente vem forte, vem para ganhar títulos e o acesso para a Série A no final do ano. Legal, queria agradecer também a presença do Ângelo, que está aqui desde cedo. Chegou primeiro que os convidados para esperar aqui, que agora eles vão festejar também, vão festejar esta amizade, festejar esse carinho que eles têm entre eles, que é sempre muito interessante, independentemente do futebol. Gerson, obrigado. Valeu. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal.
Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Gold. Tá bonita. Tá gostosa. Tá suave. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. Big Ben. Preços que ninguém tem é na Big Ben. Terça do Genérico Big Ben. Toda terça, as melhores marcas e genéricos com qualidade garantida e preços que ninguém tem. Economize. Terça do Genérico é só na Big Ben.